Graças a Deus, irmãos. Uma enorme alegria nos encontrarmos para aprendermos a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 45, que leremos até o versículo 47, e logo depois leremos o capítulo 21, do verso 1 até o verso 4. Então, para quem se confundiu aí, Lucas 20, 45. E o texto, meus irmãos, diz assim: Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, essa é a Tua palavra, e duro é o nosso coração, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é capaz de fazer com que a Tua palavra entre em nossos corações, para que eles sejam transformados. Então clamamos, Pai, que neste momento derrame sobre nós o Teu Espírito. Me use pela Tua graça, porque o Senhor sabe da minha pobreza, mas que neste momento, Pai, a Tua graça superabunde em nosso meio, para que possamos olhar para Cristo Jesus e, olhando para Ele, sejamos transformados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos encontramos neste enredo bíblico, nessa passagem, em um momento muito importante da história bíblica, porque é nesta semana em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado pelo Senhor, Ele vai ser crucificado pelos pecadores, para a salvação do seu povo, de todo aquele que nele crê. E como visto nas pregações anteriores, Jesus se encontra no templo, ensinando, repreendendo, evangelizando e refutando os grupos judaicos que se opunham a Ele. Como está relatado em Lucas, no capítulo 20, do verso 1 ao 2, que diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? Vemos então Jesus refutando um a um. Quando olhamos para Mateus, que é um evangelho muito mais detalhado, cronologicamente falando, a gente vê que, primeiramente, Jesus ele refuta os fariseus, logo depois ele refuta os saduceus, e por fim, os escribas, que é o pessoal com quem a gente acabou de ler aqui, que Jesus acabou de criticar. E os escribas, para a gente poder se situar um pouco melhor, eles eram muito importantes no contexto judaico. Por quê? Porque eles basicamente eram os responsáveis por copiar os manuscritos bíblicos, a Bíblia judaica, para que outras pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Mas inicialmente os copistas, eles somente faziam isso, eles copiavam a Bíblia judaica para que as pessoas tivessem acesso. E o temor deles era tão grande que toda vez, antes deles copiarem a Bíblia, eles tomavam banhos, faziam longos jejuns, longas orações. Só que depois, com o passar do tempo, esses escribas, eles começaram também a ser considerados intérpretes da lei. Começaram a ensinar o povo, começaram a conduzir o povo teologicamente falando. Só que nós vemos aqui que, infelizmente, este grupo tão importante, porque tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo, eles estavam totalmente corrompidos. Como de Jesus, não apenas a sua teologia estava totalmente equivocada, mas os seus atos, as suas ações eram ações totalmente afastadas de Deus.
Eles diziam, de um lado, defender a lei de Deus, mas eles eram não apenas não praticantes, mas eles eram totalmente aversos do que a palavra de Deus ensinava. E quando nós olhamos para o livro de Mateus, que é o evangelho correlato com Lucas, ali no capítulo 23, onde a mesma passagem ela é descrita, Jesus ele profere 8 ais para os escribas. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus. Ele fala isso por 8 vezes, dizendo e afirmando que eles seriam condenados e pagariam um preço por desviar o povo da lei de Deus, por desviar o povo do caminho de Deus, por levar o povo de Deus à perdição. E aqui no livro de Lucas, nós vemos que Jesus, ele de forma bem detalhada, ele condena as práticas dos fariseus. Sendo que a primeira era, eles gostavam de andar com vestes talares. Esses homens andavam muito bem vestidos por onde quer que eles andavam, mas não bem vestidos para poder simplesmente estarem bem vestidos. Eles se vestiam como reis e sacerdotes, quase como se estivessem constantemente trabalhando no ofício a Deus. Eles queriam ser reconhecidos, queriam que as pessoas vissem eles de longe por quem eles eram, e que de alguma forma o reconhecessem, de alguma forma louvassem por aquilo que eles eram. Logo depois, Jesus fala que eles muito apreciavam as saudações nas praças. E embora a palavra saudação, ela significa uma coisa boa, nos encontramos na rua, nos encontramos no shopping, nos encontramos em algum lugar e saudamos uns aos outros. Paulo fala em Coríntios que nós devemos saudar os irmãos com ósculo santo. Esse tipo de saudação não era uma saudação amorosa, mas era muito mais para que outras pessoas vissem eles serem saudados e soubessem quem eles eram. No livro de Mateus, que é o evangelho correlato, o texto fala assim, a saudação formal nas praças, e que o povo os chame de rabi. Eles queriam ser reconhecidos como sendo mestres, eles queriam chamar a atenção. Logo depois, Jesus fala que eles gostavam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas. E a sinagoga, que era um tipo de templo judaico, onde eles se reuniam para poder aprender a palavra de Deus, para poder louvar a Deus com cânticos e orações, existia lá nesse templo um tipo de púlpito semelhante a esse, para que as pessoas que estivessem ali no auditório pudessem enxergar melhor as pessoas que estivessem pregando, orando e cantando. E semelhantemente, neste púlpito das sinagogas, também existia algo que antigamente tinha aqui algumas cadeiras, agora não tem mais. Mas nesse templo judaico, nessa sinagoga judaica, tinha alguns lugares de assento que ficavam neste púlpito, e eles faziam questão de sentar nestes lugares, para que quando todo o povo estivesse prestando atenção na pregação, nos cânticos, nas orações, eles também fossem vistos. Eles queriam constantemente chamar a atenção. Logo depois, Jesus fala que eles procuravam sentar nos primeiros lugares dos banquetes. Eles queriam sempre ter algum tipo de destaque, em todo lugar, fosse no templo, em louvor a Deus, fosse numa festa, eles sempre queriam ter algum tipo de destaque. Logo depois, Jesus fala que eles devoravam as casas das viúvas. Eles não apenas queriam a atenção, mas eles praticavam o mal. Eles faziam o que era errado. Eles faziam totalmente contrário ao que a palavra de Deus mandava eles fazer, porque a Escritura constantemente nos ensina a nós sermos abençoadores com os necessitados, com os mais fracos. E como que eles devoravam as casas das viúvas? De diversas formas. Muitas vezes, quando uma viúva ia ofertar no templo, de alguma forma eles tentavam tirar uma oferta maior ainda, mesmo que elas não tivessem necessidade de ofertar mais do que estavam ofertando. Às vezes, quando uma viúva ficava viúva e o seu marido tinha deixado uma herança a ela, eles tentavam de alguma forma tomar posse dessa herança para poder usar não no templo, mas para si próprios. Eles devoravam as casas das viúvas. E pior, no final de tudo isso, depois de praticar o mal, eles justificavam fazendo longas orações. Quase como se Deus aprovasse a atitude deles, se talvez as orações deles fossem mais intensas. Tudo bem eu fazer o mal, se por outro lado eu fizer muito bem. E não é verdade isso. E o engraçado, meus irmãos, é que se nós prestarmos bastante atenção, a Escritura, ela nos ensina algo totalmente o contrário a cada um desses pontos
que acabamos de ver que eles tinham como sendo uma prática comum entre eles. A primeira parte que nós vemos aqui é que eles gostavam de andar com vestes talares e muito apreciavam as saudações nas praças. Porém, em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, fala assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Logo depois que eles apreciavam as saudações nas praças, o texto em Mateus 6, do 1 ao 2, fala que guardem-se de exercer a sua justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se o fizerem, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Assim, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas suas, a fim de serem honrados pelos outros. As primeiras cadeiras nas sinagogas, porém em Romanos 12:3 fala: porque pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a fé que Deus lhe concedeu. Os primeiros lugares dos banquetes, mas em Lucas 14:10 Jesus diz: mas quando você for convidado, vai e sente-se no lugar menos importante. Devoram as casas das viúvas, mas em Isaías 1:17 fala: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. E por fim, para justificar, fazem longas orações. Espera aí, irmãos, que a papelada aqui agora deu errado. Mas em Mateus 6 ao 7, fala: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eles faziam exatamente iguais aos pagãos, longas orações, mas pior, isso para poder fazer o mal, não para poder fazer o bem. Logo depois disso, meus irmãos, Jesus agora começa a anunciar as consequências desses atos dos fariseus. O que aconteceria com eles? Que, como diz o texto, eles sofrerão juízo muito mais severo. E no caso, a gente vê aqui, meus irmãos, que estes homens, eles foram selecionados por Deus justamente para que fossem abençoadores. Para que o povo de Israel pudesse ser abençoado pelo seu ensino, pelo dom, pelo talento que Deus deu a eles. Mas eles não apenas não faziam isso, como estavam destruindo a nação de Israel. E por conta disso, muito mais severamente, eles sofreriam consequências por causa dos seus atos. E a partir disso, irmãos, aprendemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, nós somos ensinados, como o povo foi por Jesus, que falsos mestres, eles apareceriam para enganar o povo de Deus. Eles apareceriam com falsas doutrinas. Eles apareceriam com um péssimo testemunho. E nós somos alertados por Jesus, para que pudéssemos identificá-los. E quando olhamos para o livro de Lucas, aqui no capítulo 20, onde novamente Jesus ele refutou os fariseus, saduceus e os escribas, dá para poder perceber algum padrão sobre o que geralmente os falsos mestres eles distorcem da Bíblia, da Escritura, da palavra de Deus sobre quem Deus é. E primeiro, o que eles distorcem? Eles distorcem a autoridade de Jesus, como os fariseus fizeram. A gente acabou de ler isso. Eles começaram indagando Jesus sobre qual autoridade que ele fazia aquelas coisas. Então nós sabemos que falsos mestres distorcem a autoridade de Jesus, dizendo que ele não tem autoridade, dizendo talvez que ele não é o único Deus, dizendo que ele não é o único caminho, ele não é a única salvação, não é a única forma pelo qual nós podemos chegar até Deus, até a eternidade. Um segundo elemento que os falsos mestres, nós podemos perceber que eles têm, eles negam a realidade da ressurreição. Eles distorcem as Escrituras.
No século XVI, na época da Reforma Protestante, logo depois do Iluminismo, existiu uma seita cristã chamada de socianismo, não socialismo, socianismo. E essa seita tinha o entendimento de que eles enxergavam a fé de uma forma extremamente racional. Eles olhavam para os milagres e diziam que, na verdade, os milagres não tinham acontecido. Eles olhavam para a Gênesis, para a criação de Deus, e diziam que, na verdade, Deus ele comunicou de uma forma ilustrativa para que as pessoas entendessem como foi a criação, mas que a criação era de outra forma, como hoje muitos que acreditam no Big Bang afirmam. Então, esses falsos mestres, eles negam a ressurreição, negam milagres, eles negam o poder de Deus. Eles negam também o fato de Jesus ser o Messias, o único caminho para a salvação. Toda essa história, como se toda a humanidade, toda a terra, de alguma forma, ela culminou na chegada do Filho de Deus. Eles negam isso. Falam que Jesus foi um grande mestre, foi um grande profeta, mas negam que ele de fato era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E por fim, eles têm uma conduta fortemente duvidosa, tendo em vista sempre o próprio reconhecimento, são ultrajantes da humildade. Meus irmãos, isso é o que nós mais vemos hoje em dia, falsos profetas. Hoje em dia, não existe nem mais somente apóstolo, agora existe também pai apóstolo. Tem homens de Deus que se intitulam pai apóstolos. Tem homens que se intitulam como sendo pastores reis. Já viram isso? Uma igreja batista, há 15 anos atrás, nos Estados Unidos, um homem se intitulou como sendo um pastor rei. Mas quando você descobre mais as suas vidas, eles buscam glória para si. Buscam dinheiro para si, em prol do adoecimento do povo de Deus. Aquelas pessoas que estavam com Jesus foram alertadas por eles, que esses homens viriam, e nós também estamos sendo alertados. De tal forma, meus irmãos, que se nós formos enganados por esses falsos mestres, a culpa é nossa. E é por isso que nós precisamos ser um povo vigilante, orai e vigiai. Vigilantes, para que quando aquilo que é falso surgir, nós não venhamos apenas distinguir o que é falso, mas repreender como Jesus fez, defendendo a sã doutrina, defendendo a verdade de Deus, defendendo o povo de Deus. E além de enganar as pessoas com falsos ensinos e doutrinas, eles fazem um mal aos mais fracos, aqueles que não têm como se defender. Eles são impiedosos. Então, meus irmãos, nós aprendemos a partir disso que precisamos olhar para o ensino e também para o testemunho das pessoas, para sabermos se de fato são pessoas enviadas de Deus. E isso é com todo mundo. Toda vez que alguém sobe neste púlpito para poder pregar a palavra de Deus, abra as Escrituras para ver se de fato o que está sendo ensinado realmente é o que está na palavra de Deus. Não existem grandes homens. O que existe é um grande Deus que usa pequenos homens. Mas sempre esteja alarmado, olhando para a palavra de Deus, para ver o que de fato está sendo ensinado, é ensinado na palavra de Deus. Segunda coisa que aprendemos, meus irmãos, é que podemos ter descanso na justiça de Jesus, porque nada nessa terra passa despercebido. Nenhum pecado contra o povo de Deus, nenhum mal feito contra o povo de Deus passará impune. Muito pelo contrário, como o próprio Senhor diz, sofrimento muito mais severo do que aqueles que são falsos mestres trouxeram ao povo de Deus. Como diz Mateus no capítulo 18, versículo 6, os que fazem os pequeninos de Jesus tropeçarem, era melhor que não tivessem nascido. Isso é um descanso para nós, meus irmãos, porque você e eu estamos nas mãos de Jesus. Ninguém pode nos tirar das suas mãos. Ninguém pode nos fazer mal. E se tentar fazer mal, tenhamos descanso de que Jesus, Ele irá nos proteger. E logo depois desse acontecimento, a partir do versículo 21, aonde agora uma cena, ela quase que coordenada por Deus, ela corrobora com o ensino que acabou de ser transmitido por Jesus. Uma cena perfeita. Até curioso pensar.
Mas essa conexão temática entre Jesus acaba de falar sobre os escribas que fazem mal às viúvas, logo depois, uma viúva, ela sendo usada de exemplo por Jesus como uma mulher de fé genuína. E quando vemos, Jesus acaba de denunciar a hipocrisia dos escribas. Ele agora prossegue revelando a sinceridade de uma certa viúva. E dessa forma ele põe em contraste a fé genuína com a religião fingida daqueles intérpretes da lei. Ou seja, meus irmãos, a fé sincera, a fé genuína, a fé que ela há tantos 1000 anos ela se propaga, ela não tem nada a ver com uma religião fingida. Não é porque eu e você participamos de uma igreja, não é porque eu e você somos membros de uma igreja, não é porque eu e você nos vestimos decentemente, não é porque nós dizimamos, não é porque nós ofertamos, não é porque algum dia nós evangelizamos, que nós de fato somos salvos. Claro, aquele que é salvo em Cristo, aquele que faz parte do reino de Deus e que está unido a Cristo, ele com certeza faz todas essas coisas. Mas não é por causa de fazer essas coisas que de fato é fé genuína, porque isso pode ser uma religião fingida. Por muito tempo, meus irmãos, eu fui criado num contexto religioso extremamente legalista. Eu fiz uma série de promessas, para vocês terem uma noção. Quando eu batizei, há muito tempo atrás, quando era adolescente, nesse contexto legalista, eu prometi nunca mais jogar bola, prometi nunca mais usar bermuda na rua, eu prometi uma série de coisas, porque tudo isso era pecado para mim, para aquelas pessoas que estavam naquele contexto religioso. Mas, meus irmãos, eu nem tinha nascido de novo. Eu não cria no Senhor Jesus Cristo de verdade, porque eu tinha uma religião fingida, mas não tinha uma fé genuína. Segundo ponto, Jesus, ele denuncia os escribas como sendo devoradores da casa das viúvas. E agora, como próprio exemplo, ele mostra como que as viúvas deveriam ser tratadas. Aparentemente, até pode parecer que o fato de o texto no capítulo 21 falar que aquela viúva era pobre, talvez não esteja em sintonia com o que está dizendo no capítulo 20, agora que a gente acabou de ler. Mas a verdade está relacionado. Porque naquele momento da história, uma viúva, quando ficava viúva, estava totalmente desprotegida. Necessariamente, uma viúva, se tornasse viúva, ela muito possivelmente ela era uma pessoa pobre. E agora nós vemos Jesus olhando para uma viúva ofertando no templo, o que um judeu, homem, nunca faria, porque aqueles que eram os menores naquela época não tinham nenhum valor. Mas agora Jesus, ele usa uma viúva como um exemplo para aquelas pessoas, mostrando que até os menores no reino de Deus, eles são importantes para Jesus, porque um alto preço foi pago por cada um desses menores. E ao observar, Jesus notou que aqueles ricos, que estão aqui no versículo 2, que fala assim, no versículo 1, Jesus estava observando, viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus agora começa a falar dessas pessoas ricas que estavam depositando suas ofertas no tesouro do templo, aqueles receptáculos. E a gente percebe, a partir do texto em Marcos, que é também um texto correlato, de que aquelas pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Não era pouca quantidade, era muita quantidade. Era muita coisa. Era muita coisa mesmo. E primeiro de tudo, não existe um mal nisso. Jesus não está de nenhuma forma aqui condenando uma pessoa a ser rica. Ele também não está condenando o fato de uma pessoa poder fazer uma boa oferta a Deus. Até porque toda essa realidade de um templo, de pessoas que servem, necessitam de ofertas. E se você tem para poder dar, dê. Se Deus te abençoou com bom trabalho, com bom salário, dê mais. Os 10%, meus irmãos, que somos ensinados a ofertar ao Senhor, é o mínimo. Se você puder dar mais, dê mais. Jesus não está condenando o fato de que aquelas pessoas ricas estavam dando muito dinheiro. Mas o problema é como ele finaliza o texto no capítulo 21, no verso 4, que ele fala que aquelas pessoas ricas, elas davam o que sobrava a elas, enquanto aquela viúva dava tudo o que possuía. Então o problema, meus irmãos, não é você dar grandes quantias. O problema é você dar a Deus aquilo que sobra na sua vida.
Porque aqueles que foram comprados por Cristo, eles são inteiramente de Cristo. Em todos os sentidos. Na oferta, no dízimo, nos atos, no dia a dia. Mas o texto fala que aquela viúva, ela deu apenas 2 moedas. Que para nós não é nada. Mas para Jesus é como se fossem diamantes sendo dados. E falando um pouco mais dessas moedas, porque é muito interessante. No original, o texto não fala que eram 2 moedas. Falam que eram 2 leptas. E leptas era um tipo de moeda que existia naquela época da história. Mas a pergunta é, quanto que isso significava em dinheiro? Vou falar para vocês. Preste atenção porque é um pouco difícil. É meio diferente. Mas 2 leptas, elas equivaliam a 1 quadrante, que era uma outra moeda. 4 quadrantes eram 8 leptas. E 8 leptas era 1 as, ou 1 assarion, que era um outro tipo de moeda que existia naquela época. 16 assarions equivalia a 1 denário. E o denário, como vocês se lembram, é um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro de trabalho, de 8 a 6, é 1 denário. Ou seja, fazendo essa conta louca, 1 denário, ele equivale a 16 centavos de dólar. 1 assarion equivalia a 1 centavo. Felipe, resume aí. Basicamente, 1 lepta, que é o que aquela mulher viúva estava dando como oferta, significava 1/8 de centavo. Cada moeda que ela deu era menos que 1 centavo que ela estava colocando naquele gasofilaço. É até engraçado para nós, parece até ridículo. Imagina, algum de nós pega 1 centavo, que é mais do que ela estava ofertando, traz aqui, durante o culto, ofertando a Deus. E foi exatamente isso o que ela fez. Porque, diferentemente daquelas pessoas ricas, que estavam dando o que sobrava a elas, ela deu tudo o que ela tinha. E, irmãos, nós podemos falar de forma muito segura que essa mulher deu tudo o que ela tinha, que eram essas 2 moedas, que eram essas 2 leptas, ou 1/8 de centavo, que ela deu tudo o que ela tinha, confiando de que Deus a supriria de alguma forma. Ela deu tudo o que ela tinha, confiando que Deus daria a ela o que ela necessitaria. Porque é uma promessa para nós. É uma promessa de que aqueles que são justificados não mendigam pão. Não quer dizer que tem fartura. Não quer dizer que tem tudo o que quer. Não quer dizer que está sobrando. Mas aquilo que necessita, Deus provê. Tanto que a oração do Pai Nosso, ela começa com: dai o nosso pão de cada dia. Dai o pão de cada dia nos dai hoje. Confiamos que é Deus que nos sustenta. Não é o dinheiro que nós temos, não é o trabalho que nós temos, não são os clientes, não é a empresa, não é o seu chefe, não é a sua competência técnica, não é a sua história de vida, o quão preparado você foi para o mercado de trabalho. Se você é um filho de Deus, Ele vai prover para a sua vida. E mediante isso, meus irmãos, podemos extrair algumas coisas interessantes aqui. O que essa viúva fez era tão importante aos olhos de Jesus que, segundo Marcos 12:43, que é o texto correlato, além de Mateus, Jesus reúne os seus discípulos, chamando a atenção deles sobre esse ato. Ele convoca os 12 para poder falar sobre o que essa mulher tinha acabado de fazer. Em harmonia a isso, logo depois, Jesus começa falando que, na verdade, lhes digo. E a gente sabe que toda vez que na Escritura aparece em verdade, lhes digo, isso é muito importante. E poucas vezes na Escritura essa expressão ela aparece. Terceiro, essa viúva, ela depositou mais do que todo mundo. Mais do que todo mundo. Porque enquanto os outros estavam dando o que lhes sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Nós podemos falar que
essa oferta que ela deu foram quase como se fossem aquelas parábolas do talento, que seriam multiplicados, porque essa oferta que essa mulher deu se multiplicou, porque até hoje, depois de tanto tempo, ainda escutamos falar sobre essa pobre viúva que deu tudo o que tinha e o quanto isso significava para o reino de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que tornou essa oferta tão preciosa? A resposta é que, enquanto todos deram do que lhe sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. E a partir disso, irmãos, nós podemos extrair algumas aplicações muito práticas sobre essas verdades. A primeira, precisamos ser atentos aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Precisamos ser atentos aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Por toda a escritura, todo enredo bíblico, homens deturparam a palavra de Deus. E isso começou lá em Satanás. Quando ele apareceu para Eva, enganou a Eva, e agora estamos neste mundo caído. Logo depois, quando o povo de Deus foi feito nação de Deus, vieram falsos mestres. O falso ensino e o falso mestre sempre esteve no meio do povo de Israel. E nós precisamos identificar o que é o falso mestre, quem é o falso mestre e o que é o falso ensino. Mas como que nós fazemos isso? Sabendo todas as heresias? Sabendo todas as teologias erradas? Sabendo tudo que é uma mentira? Na verdade não, meus irmãos. A forma como nós podemos reconhecer o que é o falso ensino, a forma como nós podemos reconhecer quem é o falso mestre, é da mesma forma como a pessoa da Casa da Moeda no Brasil, ela consegue reconhecer qual é a moeda verdadeira e qual é a falsa. A pessoa da Casa da Moeda, que sabe distinguir quais são as moedas verdadeiras das falsas, não é aquela que conhece todas as falsas, mas é aquela que conhece qual é a verdadeira. Porque logo depois que ele for testar as outras moedas, ele vai saber que aquela não é verdadeira. Como que sabemos se alguma coisa é um falso ensino? Porque nós sabemos qual é o verdadeiro ensino. E nós não temos como não remeter agora ao Evangelho. O que é o Evangelho? Porque quando um falso mestre deturpa a palavra de Deus, no final das contas, é contra o Evangelho de Deus, é contra Jesus Cristo que ele ataca. Então vamos abrir rapidamente 1 Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo ele resume, 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo ele resume de forma concisa o que é o Evangelho, qual é o cerne, qual que é o mais básico do Evangelho. Porque algumas coisas podemos discordar e são legítimas. Somos incapazes de compreender perfeitamente toda a verdade de Deus. Mas precisamos saber aquilo que é o cerne do Evangelho. E Paulo deixa claro para nós em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 15, que fala assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Se alguém deturpar
o que está escrito aqui, pode saber, é falso mestre, é falso ensino. Isso pode ser eu, pode ser a pessoa que está do seu lado. Se alguém deturpar isso aqui, é um falso ensino. Porque, meus irmãos, este é o cerne do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado para que pecadores pudessem ser salvos nele e através dele e por ele, por meio da graça. E agora nós, que éramos os piores, pela graça somente somos resgatados e incluídos, colocados, inseridos no reino de Deus. Este é o Evangelho, meus irmãos. Se alguém deturpar isso, não aceite e seja corajoso, seja corajosa de, pela Escritura, refutar. De refutar o falso ensino. Segunda aplicação prática, meus irmãos. Assim como essa viúva, ela entregou tudo o que ela tinha, nós precisamos também entregar a Deus tudo o que nós temos. No primeiro momento, talvez nós podemos entender que a única coisa que nós poderíamos entregar a Deus seria o dinheiro. E isso também. O nosso dinheiro tem que ser um dinheiro abençoador. Deus nos abençoa o nosso trabalho para que nós possamos ser bênção no reino de Deus. Seja contribuindo com dízimos, ofertas, seja ajudando pessoas carentes, seja sendo hospitaleiro em sua casa, recebendo gente, recebendo pessoas, comprando remédio para pessoas que precisam, dando de comida para pessoas necessitadas, comprando livros, bons livros, comprando boas Bíblias, enviando missionários. Muitas formas de abençoar o reino de Deus com o nosso dinheiro, mas essa mulher entregou todo o dinheiro que ela tinha, só que isso também significava outras coisas, como a sua própria segurança, o que ela comeria, nos ensinando que o que nós na verdade devemos fazer é nos entregarmos totalmente a Deus, em todos os sentidos. Primeiramente, pelo fato de que, no final das contas, se a gente fizer um raciocínio lógico, nós não somos nossos. Nós somos comprados. Nós somos comprados. A palavra redimido, ela era uma palavra usada antigamente para quando uma pessoa escrava, ela era comprada por um senhor. E se o texto fala que nós somos redimidos, é porque fomos comprados. Isso quer dizer que nós não somos nossos, mesmo que muitas vezes vivemos como se fôssemos nossos. Muitas vezes sonhamos os nossos sonhos e não o que Deus deseja para nós. Muitas vezes fazemos nossas vontades, mesmo que não seja a vontade de Deus. Mesmo que eu saiba que é pecado. Mesmo que eu saiba que eu deveria servir ao irmão. Mesmo que eu saiba que eu deveria servir à igreja. Não, mas eu estou muito cansado. Trabalhei bastante a semana. Bom, se você trabalhou bastante a semana, talvez eu e você precisamos rever o motivo pelo qual nós estamos trabalhando bastante, demasiadamente. Porque a vida não é só trabalhar. A vida não é só estudar. Meus irmãos, a vida é muito mais do que isso. Muito mais. A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o seu Filho, ter uma relação íntima, uma relação gostosa com Ele, algo delicioso, algo pelo qual você anseia. Nós deveríamos passar o nosso dia ansiosos de voltar para casa e, poxa, eu vou ter mais um tempo de poder abrir minha palavra, a palavra de Deus, abrir minha Bíblia, de ter um tempo de oração com o Senhor, receber meus irmãos em casa, de poder aconselhar, de poder discipular, de poder confessar meus pecados. Não apenas isso, em todo lugar que eu e você estivermos, por sermos redimidos, comprados pelo Senhor e porque a gente agora faz parte do reino e tudo é de Deus, a sua língua também é de Deus. Então, quando você estiver no seu trabalho, quando Deus tiver a oportunidade, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na sua faculdade. Passamos mais tempo com o nosso chefe, com nossos colegas de trabalho, com nossos colegas da faculdade, do que muitas vezes com as pessoas que estão na nossa casa. Só que nós não pregamos o Evangelho. E aí, meus irmãos, quando chegarmos naquele grande dia, e nós virmos essas pessoas que diariamente nós não pregamos o Evangelho, indo para o inferno, qual desculpa que eu e você poderíamos dar ao Senhor? Eu estava muito ocupado? Eu estava com muito trabalho? Eu estava estudando demais? Meus irmãos, o ID é hoje. Pregue o Evangelho. Com atos, com palavras, amando ao seu próximo, pregue o Evangelho.
Outro ponto sobre isso, meus irmãos, que é importante agora pensando na nossa comunidade, e isso aqui é uma advertência para nós. Se você precisa dar tudo a Deus, porque tudo já é dele, a sua vida já é dele, claro, de forma prazerosa, não como se Deus cobrasse de nós de forma como um carrasco, não. O nosso serviço a Deus ele é satisfatório. Sirva na sua comunidade local. Eu sei que não é o tema principal aqui da pregação, mas está dentro da ideia de serviço a Deus, de tudo ser de Deus. E eu falo isso por quê? Porque nós percebemos que muitas vezes, dentro da nossa igreja, muitas pessoas elas têm um tipo de relação com a igreja, aquilo que os teólogos americanos chamam de membros fast food, que é o quê? É como se eles viessem para cá, eles se alimentam do que é ensinado, eles até cantam os louvores, eles erguem as mãos, é gostoso estar com o pessoal, mas eles não vivem de verdade a vida em igreja e não servem na sua igreja. Meus irmãos, tem muita coisa para poder ser feita. Deus tem prazer em usar os seus filhos para que a sua igreja ela seja edificada. Então seja usado no reino de Deus. Seja usado na sua igreja. Isso é com tudo. Na recepção, entregando folhetos na recepção, ajudando no som, na filmagem. Se você tem algum dom, algum talento de música, servindo, tocando. Se você tem o desejo de ensinar, busque seus pastores, a sua liderança para isso. Estude, ore ao Senhor, se coloque à disposição. Se é para poder carregar caixa de som no dia do evento. Porque nós aprendemos com a história da pobre viúva, de que nenhum trabalho é pequeno aos olhos de Jesus. Nenhum trabalho. Aquele que prega não é mais importante do que aquele que recebe. É mais importante do que aquele que colocou água aqui para eu poder beber. Não é. Então, se você foi comprado pelo Senhor, e se você precisa se entregar a Deus de todo o coração, além de tudo, entregar na sua casa, entregar no trabalho, também se entregue na sua comunidade. Sirva a sua igreja local. Sirva aos seus irmãos. Porque dessa forma, você vai estar abençoando a igreja de Deus, abençoando o reino de Deus. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus. Na grande maioria das vezes, nós não estamos em consonância com a palavra, porque nós temos o nosso coração corrupto e pervertido. Por mais que com a nossa vida aqui nessa terra, ele é edificado, ele é santificado. Porém, Deus ele tem todo o poder para transformar a minha e a sua vida. Então clamemos a Ele em oração, para que sejamos transformados, para que a sua igreja seja avivada, para que essa cidade ela seja transformada pelo poder de Deus. Porque aquilo que é impossível ao homem, para Deus é muito fácil. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de termos sido feitos teus filhos. Obrigado porque o Senhor olhou com amor para nós, de forma milagrosa, porque nós éramos teus inimigos. Andávamos contra o Senhor, porém tu nos amaste, nos atraíste com cordas de amor, nos inseriste no teu reino, na tua igreja, com a promessa de que um dia o nosso noivo Jesus viria nos buscar. E nós, cheios de pecados, fraquezas e misérias, seremos plenamente transformados e purificados pelo Senhor. Não permita, meu Pai, que essa verdade tão gloriosa e majestosa, ela seja ofuscada de nossos olhos por conta das atrações deste mundo, mas que tenhamos a nossa mente renovada e transformada pela Tua palavra, que é poderosa. Nos capacite, nos habilite, nos encoraja
a propagarmos o Teu Evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que estão carecendo sejam abençoados pelo Teu amor, pela Sua bondade, graça e misericórdia. E que se nós sejamos usados por isso diariamente. Confessamos o nosso pecado de muitas vezes, Pai, não darmos ao Senhor o que é do Senhor. E muitas vezes, quando damos com um coração mau, mas clamamos para que tenhamos o nosso coração transformado e que a nossa vida seja como um sacrifício vivo em Suas mãos, para que o Teu reino avance. E eu não peço isso, Pai, para daqui uma semana, nem para daqui um mês, mas eu peço para hoje, para que assim que os meus irmãos, os meus amigos, para que nós, quando sairmos deste momento de reunião, lá fora, quando formos a alguma lanchonete, quando formos na casa de algum colega que talvez que os pais não são cristãos, que abunde de nós o Evangelho, as palavras, nas atitudes, para que as pessoas lá fora possam ser salvas, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão.